nesses anos muito difíceis, era o Duque de Palmela. Era um liberal inteligente, ponderado, um grande estadista. Foi nesse ambiente inquieto que se deu a Revolução dos dias 9 e 10 de setembro de 1836. A chamada Revolução de Setembro. Tudo se limitou a isto. Fizeram-se eleições, no Porto ganharam os deputados da oposição ao governo e uma boa parte do povo de Lisboa correu ao Terreiro de Paço para festejar os deputados. Claro que o governo não gostou, porque aclamar deputados da oposição era o mesmo que manifestar-se contra o governo. E então mandou tropas para impedir que a manifestação se realizasse. Mas as tropas o que fizeram foi confraternizar com o povo. Claro que perante isto o governo teve de cair e a rainha teve que chamar os chefes do movimento e substituir a Carta Constitucional de 1828, a carta outorgada por Dom Pedro, pela Carta Democrática de 1822. A rainha teve que ir ao Palácio das Cortes e jurou que cumpriria a Constituição e punha de parte a Carta. É claro que os políticos mais conhecedores e realistas, sobretudo o Passos Manuel, sabiam perfeitamente que a Constituição de 22 era muito radical, entregava praticamente o governo ao Parlamento, qualquer pequeno assunto para ser resolvido implicava imensas discussões e suspenderam a Carta Constitucional, mas também suspenderam a Constituição de 22 e disseram que entravam num regime transitório, portanto numa ditadura, até prepararem uma outra Constituição. Os políticos mais conservadores não perderam tempo e, com o apoio dos ingleses e também com o apoio dos belgas, resolveram dar um contragolpe. A Inglaterra mandou uns navios de guerra que ficaram no Tejo para proteger o palácio. A rainha chamou o governo e disse-lhes: pronto, agora está suspensa a vossa revolução e volta a entrar em pleno vigor a Carta Constitucional. Mas os revolucionários, que tinham realmente o apoio do povo, juntaram milhares e milhares de pessoas, marcharam sobre Belém e aqui a rainha, sem tropas para se defender, foi obrigada a desistir do seu contragolpe. É isso que se chama a Belenzada, que se passa ainda no ano de 36 e que marca o triunfo das forças populares do lado mais democrático da Revolução Liberal. Depois de falhada a tentativa da Belenzada, entrou-se num período de rápidos progressos materiais e de progressos também na cultura. O governo fez medidas de proteção ao ensino primário e criou muitas escolas. É nessa altura que são fundados os primeiros liceus portugueses, é fundada a Academia de Belas Artes no Porto, a Escola do Exército em Lisboa e, em especial, a Escola Politécnica de Lisboa, que veio instalar-se no mesmo edifício onde o Marquês de Pombal tinha instalado o Colégio dos Nobres. Já o Pombal utilizou o edifício que tinha sido construído pelos jesuítas para o noviciado da Cotovia. O homem que está à frente de toda essa política de grandes melhoramentos é Passos Manuel, que é realmente um homem lúcido, mas que abandona o governo. Ele preparou o texto de um decreto para o Parlamento em que criava o lugar de subsecretário de Estado, porque entendia que os ministros tinham muito que fazer e tinham que ser coadjuvados por subsecretários de Estado.
O Parlamento entendeu que era despesa a mais e reprovou o decreto. Então, o Passos Manuel, o nome dele era Manuel da Silva Passos, abandonou o governo. A situação política continuava muito crispada. O Marechal Saldanha e o Marechal Duque da Terceira, à frente da maioria do exército, tentam apoderar-se de Lisboa. Mas o governo dispunha de tropas e até dos batalhões populares, fez-lhes frente e vieram a travar uma batalha sangrenta, morreu muita gente no chão da feira, perto da Vila da Batalha. Foram derrotados e abandonaram o país. Entretanto, em Lisboa, tinham já concluído a nova Constituição de 1838. Tentava estabelecer realmente harmonia entre as várias tendências políticas do país, mas pouco tempo durou, porque, entretanto, Costa Cabral, o Ministro da Justiça, no Porto, proclama solenemente em vigor a Carta Constitucional. É claro, é um golpe de Estado que deixou perplexas as forças de Lisboa, mas poucos dias depois Lisboa adere e assim se regressa ao cartismo, depois do breve intervalo aberto pela Revolução de Setembro. Costa Cabral foi um dos políticos portugueses mais polémicos do século XIX. Começou realmente a sua vida política como chefe dos arsenalistas. Os arsenalistas eram trabalhadores do Arsenal de Lisboa e que se tinham organizado numa espécie de milícia que dispunha até de baterias de artilharia. Os arsenalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o governo e ele entra no governo como Ministro da Justiça para esmagar os arsenalistas. Em março de 1838, as tropas do governo conseguiram atrair o batalhão dos arsenalistas ao Rossio, rodearam-no de forças de todos os lados e ali metralharam-nos. Houve muitas vítimas e desde então os arsenalistas dissolveram-se. Mas a verdade é que essa viragem súbita da ponta extrema-esquerda do espectro político português para a extrema-direita do cartismo mais intransigente valeu-lhe muitas inimizades. Há centenas e centenas de caricaturas em que lhe chamam tudo, a começar por ladrão. Prestou grandes serviços ao país e a ele próprio. Eu estou-lhes a dizer isso aqui num pedaço do claustro do Convento de Cristo em Tomar, que ele comprou. Depois, dentro da severidade do claustro, instalou uma confortável residência burguesa e esteve na posse da família até que, em 1939, isto foi a leilão, ia ser arrematado aqui por um proprietário, um menos godinho, uma bagatela. E quando ia a terminar o leilão com a terceira martelada, um sujeito que estava ao fundo da sala, vestido de preto, que ninguém sabia quem era, mas que o Ministro das Finanças tinha mandado ao leilão, antes da terceira martelada disse: alto, ópto por parte do Estado. Desde então, este monumento nacional é outra vez nacional. Algumas das leis de Costa Cabral, como a lei que mandava elaborar as matrizes do registro predial, outra lei que proibia o enterramento dos cadáveres dentro das igrejas. Claro que esse enterramento era uma fonte de doenças. Bom, mas essas leis provocaram nas regiões, enfim, menos desenvolvidas do país um grande descontentamento popular. Estou na Póvoa do Lanhoso, diante da estátua da Maria da Fonte. Bom, eu acho que Maria da Fonte era apenas uma expressão que nasceu
para explicar, para designar a mulher do povo. A mulher que ia à fonte com a bilha à cabeça, era a simples filha do povo. Bom, porque realmente foram essas mulheres que não tinham nem partido, nem política, nem nada, que desencadearam aqui, nesta freguesia da Póvoa do Lanhoso, em 1846, uma revolta. Tinha vindo a lei que não deixava enterrar as pessoas dentro da igreja, mas um grupo de mulheres corajosas disseram: qual história? Então vamos enterrá-la aí no campo, num buraco, assim enterram-se os cães. Não, vamos. Abriram violentamente as portas da igreja e, contra a vontade das autoridades e até do padre, fizeram o enterramento lá dentro. Rapidamente, essa atitude de revolta alarga e por todo o Minho começam grupos de mulheres a não deixar fazer os enterros nos cemitérios e a obrigar a enterrar dentro da igreja. Começam a assaltar as conservatórias do registro civil, porque diziam que aquele registro que eles estavam a fazer, propriedade a propriedade, tem tantas oliveiras, tem tantos pés de vinha, aquilo era para vender o país aos ingleses. É todo o país, ao norte do Tejo, que se levanta numa revolta imensa. Por detrás do descontentamento do povo ingênuo estavam os partidos que aproveitaram aquele levantamento popular para derrubar o governo. Uma das cantigas que se cantavam nessa altura era: olha, a Maria da Fonte não é mulher como as mais, traz pistolas à cintura para matar os cabrais. Esse ódio aos cabrais vinha dos setembristas, mas foi indispensável mandar embora os cabrais. A verdade é que a rainha demeteu o governo, mas 2 ou 3 meses depois voltou a chamar o mesmo pessoal político. É esse regresso do pessoal demitido em consequência da Revolução da Maria da Fonte, chamou-se a emboscada. A emboscada, porque a verdade é esta: a rainha tinha prometido mandar embora os cabrais e afinal não fez. E a emboscada provocou uma indignação enorme. É a revolta da Patuleia. Esta palavra Patuleia tem originado umas certas especulações. Há até aí livros onde se diz que Patuleia vem de pata ao léu. Isto é um disparate completo, porque nessa altura toda a gente andava com os pés descalços. Toda a gente do povo, naturalmente. O povo andava com o pé descalço. Portanto, Patuleia é um espanholismo. A palavra aparece em Espanha, na mesma altura, meados do século XIX, e Patuleia quer dizer tropa indisciplinada. A verdade é que a Patuleia ia ganhando a guerra. A guerra durou quase um ano, desde outubro de 1846 até junho de 1847. Durante todo esse tempo, os portugueses mataram-se uns aos outros. Quando as tropas da Patuleia estavam prestes a apoderar-se de Lisboa, intervêm as grandes potências da Europa da Quádrupla Aliança. Quádrupla Aliança é um nome muito solene para designar um acordo que existiu entre a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Estes 4 países puseram-se de acordo e obrigaram os adversários a fazer as pazes. Eles reuniram-se num edifício nos arredores do Porto, que é no lugar do Gramido, fica perto do Rio Douro, e ali se assinou a Convenção do Gramido. Em junho de 1847, punha assim termo a uma guerra civil com o qual ninguém teve nada a ganhar. Esse período de revoltas e contra-revoltas, de constantes choques políticos e lutas fratricidas entre os portugueses, só tem o seu ponto final com a regeneração. Uma revolta militar que ocorreu no ano de 1851. A revolta
esfiada pelo Marechal Saldanha, teve a sua origem aqui no Porto, mas todo o país rapidamente aderiu ao governo, competia liquidar a revolta, mas o general em chefe das Forças Armadas, o próprio marido da rainha, o rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, põe-se à frente do exército e vem a caminho do Porto, mas tão lentamente, parando em cada sítio, inclusivamente quando encontrava tropas que se dirigiam para o Porto para alinhar na revolta, dizia com toda a gentileza: fazem favor de passar, fazem favor de passar. Bom, é claro que tudo indica que o próprio rei Dom Fernando estava metido nessa conspiração, à qual não foi alheio um homem muito inteligente, que era Alexandre Herculano. Deram-lhe o nome de regeneração a essa revolução, porque a ideia de regenerar, quer dizer, voltar a uma pureza primitiva, é uma aspiração que houve sempre em Portugal. Chamou-se regeneração à Revolução de 1820, chamou-se regeneração à usurpação de 1828, chamou-se regeneração ao triunfo liberal, chama-se regeneração agora, esta revolta de 51, vai-se chamar sempre regeneração a toda a transformação política, o que significa todas elas pretendem que estão a voltar a um passado, mas a um passado limpo de todos os seus males, de todos os seus vícios. Logo no ano seguinte, em 1852, foi decretado um ato adicional à Carta Constitucional, que veio atenuar muito as discordâncias que havia entre cartistas e setembristas.